Fala galera, eu sou o Carlos Davi, esse é o canal da Creative e eu tenho que dizer para vocês que é uma honra poder produzir conteúdo de excelência. Obviamente, você é o meu termômetro, você é a melhor pessoa para qualificar esse conteúdo. Não existe nenhuma outra que possa fazer esse canal se desenvolver e alcançar os rincões mais longínquos desse país, quiçá do mundo. Então, primeiro pedido, vai lá, se inscreve no canal, obviamente toca nas notificações, dá lá o teu like, faz os teus comentários para que a gente possa melhorar a produção de conteúdo e sigamos em frente. Vocês devem estar a saber que o filme Oppenheimer, ele foi vitorioso no Globo de Ouro. Então, é considerado uma referência na qualificação cinematográfica mundial. E eu não poderia deixar de, obviamente, trocar algumas ideias para convosco sobre o referido filme, sobre essa obra que dialoga muito fortemente com os tempos históricos e com a ficção, com a historiografia e a visão de mundo. Então, o primeiro detalhe sobre a obra em questão, ela faz forte alusão à Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que a Segunda Guerra de 1939 a 45, na realidade, ela é a continuação da Primeira Guerra, de 1914 a 18. Lembremos que as causas são muito semelhantes. As disputas coloniais, a concorrência econômica, a política de aliança, a famosa paz armada, que na prática é uma guerra fria, envolta em uma corrida armamentista. Basicamente, o filme trata de um colóquio entre cientistas que vão elaborar, dentre eles, obviamente, Robert Oppenheim, ele vai elaborar a matriz equacional que daria vida à bomba atômica. É de uma gravidade absurda e óbvio que um dos momentos mais polêmicos do filme diz respeito a 6 de agosto e 9 de agosto, os atentados nucleares a Hiroshima e a Nagasaki. Uma curiosidade pautada em um dado histórico, em um acontecimento, a radiação liberada sobre Hiroshima no 6 de agosto e sobre Nagasaki no 9 de agosto, ela levou a ceifar de maneira quase que imediata algo em torno de, somando obviamente as duas explosões, algo em torno de 200.000 vidas. Até o final do ano de 1945, mais de 300.000 vidas já haviam sido ceifadas. O calor liberado, ele é comumente associado a uma temperatura que poderia equivaler à primeira região proximal da atmosfera solar. Então nós não podemos deixar de fazer essa arguta, essa astuta reflexão. E uma outra reflexão que também deve ser feita, que acaba também sendo a resposta para uma pergunta, mas por que Oppenheimer, ele então promove essa equação que possibilitaria a edificação de uma matriz nuclear? A reflexão está lá, gente, no mês de setembro de 1939, quando o Terceiro Reich, capitaneado por Adolf Hitler, invade a Polônia e dá-se início ali à Blitzkrieg, a famosa Guerra Relâmpago. E aí a Polônia, ela é subjugada e logo logo Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, a própria França. O que sabemos, em um intervalo de 1 ano e 5 meses, algo em torno de um percentual razoável, né, de singularidade de 30% da Europa Ocidental já estava subjugado pelos nazistas. Então você imagina Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, somando-se a isso a própria França, subjugadas pelas forças do nazismo em um intervalo de 1 ano e 5 meses. Essa foi a Blitzkrieg. Então,
Robert Oppenheim, ele não está sozinho, nós temos aí a figura, por exemplo, de Wegener ou ainda a figura do próprio Albert Einstein. Eles pensam em uma arma mais poderosa para deter o nazismo. O objetivo era criar uma arma que impedisse que os nazistas tivessem a vanguarda, o pioneirismo bélico e pudesse, obviamente, ameaçar todo mundo ocidental. Lembremos que o Terceiro Reich, ele apresentava um projeto que seria, depois de subjugar, obviamente, a Europa, centro-ocidental e centro-oriental, inclusive derrotando o comunismo, eles almejavam chegar às Américas. Isso não era uma fábula. O Reich nazista, o alto staff decisório do nazismo pensava acerca dessas questões. Então, nesse momento, Albert Einstein, Robert Oppenheim e o próprio Wegener, eles pensam em uma estratégia, enquanto cientistas, para estabelecer um vanguardismo daqueles que formavam de maneira diplomática, de forma política e militar os ditos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, Brasil acabou também fazendo parte dessa composição de forças, desse bloco de forças, então criar uma arma que impedisse o vanguardismo nazista. Esse era um objetivo claro que eles tinham para colocar à mesa. E, obviamente, nós não podemos deixar de desconsiderar essa importante menção, essa importante reflexão. É algo factual, não é fruto da imaginação. Então, eles elaboram uma bomba atômica, fazem um teste no dia 16 de julho no Novo México, e eles percebem sim um impacto ecossistêmico que é gerado em meio ao teste. Então, qual era o objetivo? O objetivo era deter uma escalada belicista, armamentista, nazista, onde eles acreditavam que essa escalada poderia acontecer. Então, o objetivo do Robert Oppenheim era criar uma bomba que silenciasse os nazistas ou viesse mesmo a impedir que os nazistas fossem os criadores, os vanguardistas da bomba atômica. Mas, após Hiroshima e Nagasaki, essa mortandade, né, até o final do ano de 45, mais de 300 mil pessoas já haviam morrido. Muitas pessoas chegaram, inclusive, a evaporar em meio a um impacto da energia nuclear liberada. Ocorreu, inclusive, um fenômeno conhecido como chuva ácida, onde os restos mortais foram devolvidos à superfície de Hiroshima e Nagasaki. Lembremos que, além de Hiroshima e Nagasaki, havia um plano para Mito, Kyoto, Okinawa. Em outras palavras, eram 6 cidades que seriam alvo das armas atômicas. 6 cidades seriam alvo das armas atômicas. Então é fundamentalmente importante que saibamos desse escrutínio, tá? Oppenheim, ele vai se arrepender. Pasmem vocês, ele se arrepende e aí ele passa a ser um protagonista na campanha do desarmamento. Ele passa a ser uma voz respeitável para limitação da produção de armas de longo alcance e grande impacto, ou seja, das armas nucleares. Muitos acreditam que o esforço dele gerou no futuro, com Nixon e posteriormente com Jimmy Carter nos Estados Unidos, mas na União Soviética, então, seria a figura do então Brezhnev, ou posteriormente ao Brezhnev, a figura do próprio Mikhail Gorbachev, onde se estabeleceriam acordos internacionais para a limitação de armas nucleares.
Então o filme ele fala muito fortemente sobre essa criatividade humana para a produção da mortandade, do extermínio, do genocídio, para a multiplicação do caos. E aí chegamos ao século XXI e bem sabemos que uma das grandes armas que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a própria China, Rússia, grande potência regional e uma potência atômica mundial, em guerra inclusive contra a Ucrânia, ou mesmo Israel, que jamais negou ter armas nucleares e tenta, obviamente, impedir que o Irã venha a performar armamentos nucleares, o que se percebe é que, mesmo com todo o esforço do Robert Oppenheimer, com todo o esforço da diplomacia, existem potências regionais e potências mundiais que fazem a guarda de dispositivos atômicos de alta sofisticação que podem sim trazer um desequilíbrio profundo para a geopolítica e para o meio ambiente. Eu acredito que essa é uma reflexão, a obra sim deve ser revisitada por Vosco. Falo aqui, essa é uma obra importante, ela é pessoal, ela é particular, falo do filme premiado com o Globo de Ouro, e eu creio que é digno sim de uma boa reflexão, principalmente para esse momento de tensões regionais entre países ou mesmo transcontinentais, esse novo desenho da geopolítica mundial, onde a Rússia e a China e o Irã não aceitam o protagonismo estadunidense e se aproximam, no caso a Rússia e a China, da Venezuela, essa questão que agora envolve a disputa pela Guiana, e aí navios britânicos que se aproximam para fazer a salvaguarda da Guiana Inglesa, e o desejo da Venezuela por anexar 2/3 do território. O Brasil se posiciona afirmando que esse nível de instabilidade não é importante nem para a América do Sul, tampouco para o mundo. Mas por que eu reafirmo isso? Porque essas grandes potências, como Rússia e China, só apresentam naturalmente essa condição de potentado de influência transcontinental, fora, portanto, de seus territórios, pelo nível de tecnologia bélica e nuclear que apresentam. Essa é uma importante reflexão que eu trago para convosco e naturalmente motivada por vocês, dizer que eu me sinto naturalmente honrado por ter essa escuta daquilo que vocês estão requerendo e pedindo aqui no canal e vamos avançar para produzirmos sim uma educação de excelência e de qualidade. Um beijo no coração de todos e até o próximo momento juntos. Fiquem atentos. Até mais e um excelente ano.